Graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará, amém? Vamos nos colocar de pé, sejam bem-vindos a essa mini vigília. Dá-me um amém. Hoje é dia de orar, hoje é dia de entregar o coração, fortalecer o espírito, recarregar as baterias, porque Deus tem grandes planos para nós. O Senhor, Ele tem direções para nos dar. Eu tenho certeza de que cada lágrima, cada oração, tudo o Senhor está recolhendo no olho dele. Ele conhece o nosso interior melhor do que ninguém. E ontem eu pregava na nossa igreja de Terra Vermelha falando sobre a verdadeira adoração. E adorar vai além de canções, vai além de gestos, vai além de palavras. A adoração é quando você reconhece a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida, independente de como elas estejam. O Davi foi adorador do pasto ao trono. Davi adorou lutando contra os gigantes, mas Davi também adorou quando foi perseguido por Saul e seu exército. Então a adoração é a sua intimidade, é aquela intimidade genuína com Deus, amém? Então vamos adorar o Senhor, vamos buscar a presença dEle, pedir ao Senhor, eu quero mais profundo, eu quero mais além, Senhor, pedindo a tua doce presença, leva-me além, Senhor, leva-me além de uma adoração de lábios, de palavras, leva-me além, Senhor, do que, meu Deus, muitas vezes máscaras que usamos para dizer, meu Pai, que somos crentes, as da roupa que vestimos, da Bíblia que carregamos, a nossa intimidade, aquela adoração profunda, aquela prova da alma, mesmo que a alma esteja rasgando, mesmo que o espírito esteja agitado, mesmo
nos afazeres lá, sempre conversando com Jesus, porque é bom, né, irmãos? Quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente tem intimidade com Deus, né? Não é só no tempo que a gente pode adorar, não é só, né, em determinado lugar, não, todo lugar é lugar de você ter intimidade, é lugar de você falar com Deus. Eu estava muito atarefada e falei assim, eu tenho pouco tempo e o serviço precisa render. Já aconteceu isso com você? Mas que o tempo está contra. Mas o Senhor está a favor. E eu estou falando com Deus, Senhor, vai, né? Vai abençoando e o tempo a gente vai remindo. E aí a gente vai aproveitando com sabedoria. Irmãos, deu tempo de fazer o que eu precisava fazer. E a oração com Jesus continuou. Eu lembrei que o apóstolo Paulo ele declarou que tudo que a gente fizer, a gente vai fazer em nome do Senhor. Aí eu lembrei da canção, aí nós ficamos o dia inteiro no meu coração. A canção, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Tudo que você determinar, seja em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque vitória certa ele vai nos dar. E aí nós vamos acreditando, vamos, né, caminhando com o Senhor, e daquela maneira o Senhor começa a nos abençoar. Então, o seu acordar, o seu dormir, o seu trabalhar, o seu se alegrar, faça tudo em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez para a glória de Deus. Assim, né, pastor? A gente, né, quando chegou assim no ministério, o pastor Oswaldo foi muito usado nas canções e até hoje essas canções ecoam, foram feitas para Deus. Amém? Então nós vamos nos preparar agora
para receber a palavra do Senhor. Eu quero que você comece a encontrar em todos os seus caminhos esse Deus que é o Deus do impossível. Talvez você esteja passando situações na sua vida que, às vezes, olhando aos olhos humanos, parece que não vão mudar. Parece que são situações que cada dia que passa estão se apertando mais. Ah, pastor, eu fui orado por alguém na minha casa. E parece que quanto mais eu oro, mais endurecido fica o coração daquela pessoa. E a gente vai buscando a Deus e Satanás vai tentando colocar pressões. Mas eu quero que você olhe, meu irmão, para Jesus.
Sente-se, por favor. Eu espero cumprir aqui um chamado de Deus e poder te auxiliar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Gênesis capítulo 26. Quero trazer essa direção de Deus para a tua vida. Gênesis capítulo 26. Às vezes, irmãos, o que acontece? Eu estava até comentando isso quando eu cheguei aqui na série de hoje, que ontem eu pregava sobre a tentação de Jesus. E geralmente nós pastores pregamos muito lá de Mateus capítulo 4, né? A tentação de Jesus. Mas eu preguei ontem na nossa igreja na Terra Vermelha, preguei em Lucas capítulo 4. E ali, um pedacinho da palavra que eu já preguei há anos, já ouvi outros pastores pregando, né? A parte que Satanás ele fala que ele tem a glória deste mundo e ele dá a quem ele quer, né? Às vezes nós olhamos a palavra e olhamos ela apenas direcionada num contexto. E às vezes a gente esquece de se aprofundar mais nela. E são coisas que a gente sempre está ouvindo, sempre está aprendendo. E cada vez que a palavra se revela a nós, ela tem uma revelação diferente. Você come comida da sua casa todo dia. É a mesma comida. É o mesmo tempero, né? Mas por que você não enjoa? Né? Porque aquilo está te produzindo um benefício. E às vezes você sente até um gosto diferente na comida que você faz. Às vezes ela está um pouquinho longe do sal, às vezes ela está um pouquinho salgada, às vezes está temperada, né? Mas é algo que está te fazendo bem. E assim é a palavra de Deus. Quando ela manifesta a nós, irmãos, ela traz uma glória surpreendente. O diabo falou para Jesus que ele tinha glória do mundo para dar. O que é a glória do mundo? Eu quero a glória de Deus. Amém? As coisas do mundo são passageiras. Ele só pode dar aquilo que é passageiro, mas o Senhor tem para nós aquilo que é eterno. Gênesis 26, quero falar um pouquinho de Isaac aqui. Nós estamos basicamente indo para praticamente término, né? Porque praticamente julho já terminou do segundo semestre, caminhando. Nós vamos ver aqui a palavra ainda para este ano, amém? Versículo 1 que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então isso aqui eu quero frisar para você que fome sempre vai haver. A palavra de Deus diz quando fala fome, ela está relacionada a uma necessidade. Ontem, quando eu pregava sobre Jesus que teve fome, e o diabo foi tentar justamente na fome de Jesus, o diabo sempre vai nos tentar na nossa necessidade. Seja a nossa necessidade física, seja a nossa necessidade financeira, emocional ou espiritual. Por quê? Porque é justamente naquela necessidade que vai começar a surgir as pequenas preocupações. E aí você já vai tirar o foco, é automático. Você já tira o foco, né, da adoração e já coloca o foco no problema. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, eu tenho que resolver isso. Ah, meu Deus, eu tenho um prazo para cumprir. Ah, isso e aquilo. Então o diabo se aproveita dessa pequena fragilidade, dessa fraçãozinha, né? Nessa questãozinha aí que você tira um pouquinho os olhos da promessa de Deus e começa a olhar o que está à sua volta. Havia fome como houve no tempo do pai dele. Passou uma extrema necessidade nos dias de Abraão. E Isaac sabia que o pai dele venceu aqueles anos de fome, mas ele estava preocupado com ele vencer os anos de fome. A gente ouve testemunho que pessoas estão vencendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo, né, prósperas, mas aí a gente olha para dentro de si: quando eu vou ser curado? Quando eu vou ser próspero? Quando eu vou ser isso? Quando eu vou ser aquilo? E aí nesse períodozinho de questionamento vai virar uma preocupação, e se a gente não estiver ligado com Deus, irmão, a gente cai feio. A tentação chega, a gente acaba cedendo à tentação de quê? De tomar atitude precipitada. A gente cede à tentação, às vezes na hora do nervoso, falar até aquilo que não deve, espraguejar alguém ou amaldiçoar a própria história. E às vezes a gente faz isso involuntário sem perceber. Porque a gente está tão focado na fome do momento que a gente esquece até de outras
que a gente já passou e já venceu. A gente começa a esquecer disso. Então a gente tem que começar a olhar para trás, peraí, não para ficar lá atrás no passado chorando, mas olhar para trás no sentido de que, peraí, eu já vivi coisas até maiores e piores e eu sobrevivi. E o que é isso diante dos meus olhos? Isso aqui não é nada. E quando você começa a enxergar dessa maneira, quando o Senhor abre os teus olhos, irmão, se abre assim, uma nuvem negra, né? Repreender o sai. Aí você consegue enxergar Deus em todas as ocasiões da sua vida. Amém? E olha o que aconteceu. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, olha o versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O que o próprio Deus falou com Isaac? Parafraseando aqui, você não precisa pedir ajuda para mim. Não precisa. Você tem a mim e a aliança que eu fiz para o teu pai que andou na minha presença. Isso eu sempre falo, irmãos, a importância da gente estar na presença de Deus, para que amanhã, quando a gente estiver na glória, né, vai chegar o tempo todo mundo, ninguém fica por semente, você está despreocupado, sua geração vai poder contar com a aliança que você fez com Deus no dia de hoje. Então tem gente que olha, mas minha família não quer servir a Deus. Mas você serve hoje. Amanhã, Deus vai cuidando. O Isaac, ele tinha as experiências do Abraão, mas ele não tinha as próprias. Então o Isaac aqui é representando a geração. A nossa geração hoje não precisa ter experiências com Deus, para que a nossa geração amanhã também tenha as delas e sejam vencedores. Nós precisamos levar a nossa casa, a nossa vida, tudo que nos rodeia, nós temos que levar tudo isso diante de Deus. E aqui ele diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Uma coisa que Esdras, né? Uma coisa que Esdras ele fez que me chama muita atenção. Esdras disse que ele sentiu vergonha de pedir ajuda ao rei, porquanto ele havia falado que a mão de Deus iria ajudar. E às vezes nós temos que ter, o antigo fala brilho, né? Essa vergonha, irmãos, de ficar dependendo das pessoas e passar a ser totalmente dependente de Deus. Os momentos mais difíceis. Aconteceu isso comigo algumas semanas atrás. Eu pedi uma ajuda e não era para pedir, né? O Espírito Santo me incomodou na hora. O que você foi pedir? Você esqueceu que eu estou aqui? Né? Aí você vai ter puxão de orelha espiritual, né? Porque Jesus me perdoa, né? Não peço mais. E Deus abriu a boca. Às vezes a gente fica na dependência, né? Fulano paga o preço para mim, fulano ora comigo, fulano me ajuda em oração. Meu irmão, sua fé é mais do que suficiente. Mas você precisa entender isso. O Isaac estava esquecendo de quem ele era filho, de que promessa ele tinha vindo. Tudo por quê? Porque estava passando um momento de necessidade. Versículo 3: e peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, meu pai. Quando Deus, ele fala para Isaac: Isaac, não precise ir na terra do inimigo, fica na terra que eu estou te dando, fica no lugar que você está. Levantando contra você o espírito governador, quem governa este mundo? É Satanás. Se ele se levantar contra você, não deixe o seu lugar. Pastor, qual é o meu lugar? Seu lugar é na presença de Deus, meu irmão. Não deixe o seu lugar. Tem gente abrindo mão do chamado de Deus para a sua própria vida, porque alguém falou que ela não servia para tal coisa. Tem gente largando guerras que poderiam ser vencidas facilmente, porque estão dando ouvidos às pessoas que estão dizendo: isso aí é assim mesmo. Não vai mudar. É fulano, né? É o Espírito de Gabriel que eu falo. Qual é o Espírito de Gabriel? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Repreendido. Deus é que faz a obra. Então nós temos que olhar para a promessa que nos foi dada. Eu tenho certeza absoluta. Eu coloco a minha mão no fogo por isso. Que em algum momento da sua vida, Deus te deu uma palavra. Essa é a terra que você tem que peregrinar. Não sei qual foi, isso aí é você e Deus.
Não sei se foi na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, se foi agora, mas eu tenho certeza que se você começar a olhar para dentro de si e pedir o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus. Amém? Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Naquele dia, naquele culto, ou lá no seu quarto, quando você estava ajoelhado, naquele dia que você leu a Bíblia, naquele ônibus, não importa o lugar. Mas eu tenho certeza que Deus já te deu. Uma palavra que Deus me deu, eu nem sabia o que era evangelho. Deus me deu uma palavra aos 10 anos de idade. Eu nem sonhava como dizer ser crente. Ser crente para mim nem estava nas últimas opções. Eu nem sabia o que era. E Deus falou para mim, me deu uma palavra para gravar na minha mente até hoje. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, até eu conhecer Jesus, entender essa semente, ela ficou guardada. Só que a semente tem hora que tem que romper. A semente não pode ficar guardada toda a vida. Ela precisa romper. Tem gente que está cheia de semente ali. A semente precisa nascer, ela precisa romper. Eu não posso comer a semente. Ela tem que produzir, tem que frutificar, tem que florescer. O Isaac esqueceu. E Deus falou, fica na terra. Não precisa você sair daí. Tem gente que às vezes coloca uma coisa na cabeça, se eu mudar de casa vai melhorar. Não vai nada. Se eu mudar de emprego vai melhorar. Se eu mudar de igreja, a igreja às vezes é o primeiro. Se eu for para outra igreja, se eu for para o ministério, se eu for isso, se eu for aquilo, sabe uma coisa? Não vai melhorar nada. Porque o problema não está no ambiente. O problema está dentro de você que ainda não foi resolvido. Às vezes a semente está sufocada pela dúvida, pelo medo. E você precisa romper essa semente, tirar, porque está atrapalhando ela romper. Você entendeu isso agora? O Isaac precisava romper essa semente. Ele precisava peregrinar nessa terra. Você sabe o que é peregrinar? Passear por a terra. Ó, estou peregrinando aqui, essa aqui é a minha terra. Eu vou começar a olhar, o que tem na minha terra? O que está faltando? E aí eu começo a olhar, peregrinar, e ali Deus vai abrindo os olhos. Versículo 4: E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras. Toda terra que você colocar no teu pé. Só que não está falando de terreno físico, né? Aí eu vou pisar lá no terreno do vizinho, vai ser meu. Não é isso. Está falando de terras espirituais. O coração do marido, o coração da esposa, o coração do patrão, o coração do vizinho, o coração do filho. A terra da saúde, a terra da prosperidade. São nessas terras que Deus vai te dar. E aqui, ó. E em tua semente serão vendidas todas as nações da terra. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Aqui está o detalhe. Não adianta, né? Eu até falei disso ontem. Que há algum tempo atrás, antes da gente conhecer Jesus, manifestou uma entidade no meio da minha família. Eu nem sabia o que era. Eu só conhecia Macumba de nome, né? Aí manifestou uma contagia de uma pessoa dentro da minha família. E a minha gritava, né? Todo mundo já viu essa coisa falando. E aí jogava água dentro em cima dela. Outros gritavam, Jesus, Maria José, misericórdia. E ninguém entendia que era Jesus, o nome de Jesus. E aí eu lembro que eu era pequenininho, pegaram uma Bíblia e colocaram em cima dela. Rasgou a Bíblia inteira. Ai, meu Deus do céu, rasgou a Bíblia. Queridos, papel. É papel. Tem gente que tem medo até de mexer na Bíblia. Não, a Bíblia é sagrada. Só é sagrada, irmãos. Só é viva quando ela está no nosso coração, misturada com fé. Pode ser papel. Não vou rasgar com ninguém, mas é papel. Tem gente que tem um quadro na parede, não quis relógio antigo, fazer você voltar no tempo agora, aquele relógio antigo que tinha no Salmo 23, sabe? Aquelas coisas dos anos 80, 90, não vão muito longe não, amém? Aí tem lá em cima de uma arca de madeira, de Macanaíba, estou voltando longe hoje, aquela Bíblia aberta, né, para proteção da casa, e o Adão cansou de entrar lá dentro, o cupim até o móvel comeu, que proteção é essa?
no carro, está nas camisetas, está nisso, está naquilo. Irmãos, são só palavras. O próprio Satanás recitou o Salmo 91 para Jesus. A palavra, quando ela é misturada à fé, ela se torna viva. É isso que eu quero que você entenda. E aqui está dizendo, ó, porquanto Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus mandamentos. Aqui, ó, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas. A gente fica recitando versículo para expulsar demônio, né? Jogar a Bíblia em cima lá, sal, azeite, o que tiver lá na frente, não vai adiantar nada. Agora, com fé, no nome de Jesus, ele tem que bater e tirar. A palavra recitada com fé, irmãos, ela produz uma bala do inferno que você não tem noção de como acontece, mas acontece. A palavra produzida, misturada com fé, ela tem o impacto de romper sementes em qualquer tipo de terreno, do mais seco, do mais gostoso, do mais espinhoso. Mas tem que ter a fé. Sem a fé misturada na palavra, vai ficar um monte de crente carregando milho debaixo do sovaco. Espero que o sovaco esteja cheiroso, né? Ai, sou crente. Põe na boca, põe no coração. E aí, quando você falar em nome de Jesus, a cura que lhe pertence, seu corpo vai sentir isso. E você vai ser curado. Em nome de Jesus, a prosperidade é dom, um presente de Deus para mim. Vou ouvir a voz de Deus. As portas se abrem para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. A alegria de Deus passa a entrar, ver a sua batalha com a sua família e te dar vitória. Amém? Ele continua aqui, ó. Versículo 6. E assim habitou Isaac aonde? Em Gerar. Ele não saiu do lugar. Eu sempre falo, irmãos, que a terra vai ser sempre a mesma. O ambiente vai ser sempre o mesmo. Vamos voltar um pouquinho à pescaria de Pedro. Havendo pescado a noite inteira, nada pegou. Já estava lá no porto, lavando as redes, para descansar um pouco, para quem sabe à noite voltar e lançar as redes novamente. E Jesus chega e fala: Pedro, faze-te uma água. Mestre, eu trabalhei a noite inteira, sou pescador, sou profissional no ramo. Maré não está para peixe, não. Mas por causa da sua palavra, eu lançaria a rede. Quando lançou, ia abarrotar de peixe. Vi tanto, não teve que fazer sinal para outros barcos me ajudar, porque o negócio era sério. Tanto peixe veio. E a abundância, quando ela vem para você, ela vai transbordar para todas as áreas da sua vida. Os barquinhos significam áreas e pessoas na sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? Mudou o mar para o Pedro? Ah, peraí, Jesus, que eu vou pegar uma rede mais especial, que eu uso só para ocasiões especiais. Mudou a rede? Não. O barco é o mesmo, o tempo, tudo. Qual é a diferença? A palavra que estava lá dentro do barco. A palavra de Jesus. A terra do Isaac aqui era a mesma. Estava cheia de fome. É uma terra que não produzia nada. Você vê, a gente vê em filmes, né? Filmes principalmente de Velho Oeste, às vezes passa até aqueles capim rolando. Tão seco que está o lugar. As vacas, se já não estão mortas, só está pele e osso. É feio o cenário, não é? E aí Deus fala para você: ó, fica nessa terra horrorosa, essa terra feia, empoeirada, que aqui você vai produzir até dizer chega. Humanamente falando, Deus está, ó. Ou eu estou doido de estar ouvindo uma voz que está mandando eu ficar aqui. Queridos, ficar na terra da promessa, mesmo sem vê-la, é o maior ato de fé que você pode demonstrar para Deus. Amém? Porque aquele que se aproxima do Senhor, necessário é que ele existe, ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Pode depois ler na sua casa. Você quer uma recompensa? Você quer viver a abundância que Pedro viveu? Você quer viver a mudança de vida que nós vamos ver aqui agora no Isaac? O segredo está em ouvir a voz de Deus. Pula aí para o versículo 12. E diz assim: E semeou Isaac
naquela mesma é o que eu falei para você. Não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente. Eu vou trocar de ambiente para melhorar. Não, o problema vai te perseguir, porque está com você. Enquanto você não aprender a enxergar as coisas de uma maneira diferente, você vai arrumar problema onde você for. Pode estar no paraíso. Ela conseguiu arrumar problema no paraíso, né? Quem dirá a gente? Está para pensar nisso? É algo que tem que mudar aqui, ó. O romper da semente está aqui, ó. Ele semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Então você vê aqui que Deus faz uma promessa para o Isaac. Isaac resolve atender a Deus, planta uma terra seca e não virou um ano sem que Deus o abençoasse. Deuteronômio 11 diz isso. O ano não vira, os olhos do Senhor estão sobre a terra do começo ao fim do ano. Deus não viraria um ano sem nos abençoar. Então, o Isaac, naquele mesmo ano, ele viu um milagre acontecendo, uma experiência estrondosa na vida dele. Você pode ainda esse ano viver uma experiência estrondosa na sua área financeira, emocional, conjugal, familiar, no seu chamado, no seu ministério. De te colocar em lugares, meu irmão, diante de pessoas, diante de uma terra que você olha, e a terra seca? Não, aqui não. Aqui é a oportunidade da minha vida. Aos olhos humanos é o pior lugar para se estar. Mas é aqui que eu vou provar o melhor de Deus. Você começa a provar, começa pela fé. Rompa a semente, Nós vamos para o Deuteronômio 28, agora em nome de Jesus. Então o Isaac ele colheu naquela mesma terra, naquele mesmo ano, sem medidas, e foi uma bênção para o Isaac. Depois em casa você termina de ler a história. Foi uma maravilha, Isaac colheu, imagina a alegria dele, Imagina o Espírito Santo cutucando, viu, seu povo, se tivesse saído da terra? Imagina o Espírito Santo cutucando Pedro depois, Viu, seu povo, se você não tivesse lançado ali, tivesse guardado? Às vezes a gente pensa, viu, se eu tivesse ficado em casa? Deus faz a coisa na hora certa. Deuteronômio 28. Então Abraão ouviu a voz de Deus, Isaac ouviu a voz de Deus. Nós vamos em Deuteronômio 28, 1 que diz: e será que, olha uma vírgula de todo tamanho, e será que, ou seja, só vai acontecer se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, e o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Deus começa a trazer promessas para o povo. Mas irmãos, presta atenção, sem o direcionamento, nós não vamos romper sementes. Vamos sempre estar abandonando o terreno, lavando redes, procurando ajuda para quem não pode nos ajudar. A gente vê isso em muita época de política, Às vezes o político vai lá na porta prometendo muitos e fundos. E tem gente que cai ainda. Estou esperando que aquele político disse que ia abrir a porta. Espera sentado. Mas vamos lá. Assim não acontece. Ajuda do homem, o próprio Davi disse: ajuda do homem para nós de nada. E a gente está tendo expectativa. Não, porque aquela pessoa que conhece fulano, que conhece ciclano, se aquela pessoa tiver amizade comigo para me levar em um determinado lugar, você não chega, irmãos. Você pode ser amigo até do próprio fulano mais importante. Se você não tiver a bênção de Deus, não chega. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, porém se a semente da fé não estiver rompida, você perde a oportunidade. Mas se você não. Ele diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje? Por que ele fala hoje? Porque é quando a palavra está chegando para você. Deus está falando para você agora. O seu tempo é agora. E ele diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando?
ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu acho engraçado. Às vezes a gente chega em determinados lugares e você conhece pessoas, né? Você tem um certo grau de intimidade, e aí você vê a pessoa se arrumando. Né? Mas interior que a gente vê isso. Tá indo pra onde, fulano? Ai, vou ali buscar minha bênção. Vou pegar minha bênção. Assiste o culto, vigília, vai pro vale, vai pro monte, a bênção não fica. Agora, o que ela fez de errado? De errado nada, mas também o certo não fez. Ela ficou ali esperando algo que ela precisava fazer: semear na terra, lançar a rede, ouvir a Deus. Às vezes Deus está falando: olha, seja fiel, seja presente, seja adorador. E a pessoa está arrumando briga até onde não existe. Está preocupado com perseguições. Está preocupado com o que falar, deixar de falar. Há quanto tempo a pessoa perde com nada, irmãos? E a semente só vai sendo entulhada. A rede só vai sendo quadrada. Irmãos, há muito tempo atrás, eu era aquele tipo de pessoa que ia falasse, respirasse perto de mim, que eu entendesse que era o contrário. O pastor Carlos não conhece ele desde o ministério. Ele sabe que eu ia atrás. Eu era da confusão. Eu era. Como eu era. Que lugar. Eu lembro que na inauguração da sede, lá em Vitória, na outra lá, passei 2 irmãs. Eu voltei. Você está rindo de quê? Está rindo de mim? Vigília. Elas não estavam nem olhando para mim. O diabo sugestionou que estava olhando, que estava falando. Eu arrumei uma confusão na porta daquela igreja, não preciso ter noção. Aí depois eu escutei, eu nem era pastor na época, não, estava começando a ministrar. E aí depois eu escutei, todo mundo falando tão bem naquela reunião. Foi pregado isso, foi pregado aquilo, e eu perdi a semente ali. Porque em tempos que eu devia estar lá dentro, dando ouvidos à voz do Senhor, eu estava lá fora dando ouvido à voz de Satanás. E às vezes isso acontece. Talvez você não é aquele que arruma briga com o mas talvez a gente ficar pensando, remoendo: fulano falou isso comigo, eu fiquei magoadinho. Fulano deveria ter feito isso comigo, fiquei chateadinho. Não para de perder tempo de entulhar a semente. A terra está aí para plantar, irmãos. A terra está aí para você colher. Irmãos, a gente perde muito tempo com nada. Verdade é essa. E aí a gente passa a ouvir a Deus e vê que essas coisas são o quê? As tentações de Satanás para nos fazer errar? Pedro, lá de você acabou de vir uma pescaria, você vai voltar porque esse homem está falando? Você acha que não teve gente que falou isso para Pedro? Pedro, você é um pescador, um exímio pescador. Você é profissional ou não, você é o cara da pescaria. Você sabe que tem maré na cara do peixe. Você vai? Vou voltar porque ele está falando? Só que Pedro misturou o que ele ouviu com fé. E ele ouviu. Garantias? Humanamente falando, não. Ela voltar a envergonhar com o outro de novo. Só que Deus não deixa a gente voltar a envergonhar. Isaac falou: eu vou lançar semente, Senhor. Vou lançar a terra, está dura, aceita. Imagina o poeirão subindo, ele está dando, mas semeou. E colheu. E Deus não deixa você voltar de mão vazia. Quem leva a preciosa semente andando, chorando. Salmo 126. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos sorrisos. O estado da sua oração, da sua lágrima, do seu clamor. E a gente precisa parar, irmãos, e ouvir Deus. Não é um lugar, eu vou lá buscar a minha bênção. Não. Eu vou lá, Deus vai falar comigo, Deus vai me abençoar. O que está escrito aí? Não é isso que está escrito? E todas as versículos, todas essas bênçãos virão, elas vão te alcançar, meu irmão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí ele começa aqui, ó: bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Vou para tal país, lá vai ser bênção. No começo pode até ser, mas depois, se a bênção de Deus não estiver contigo, não for a direção de Deus que você está lá, você vai voltar para casa cheio de vergonha.
Agora, se for de Deus, meu irmão, você ainda manda os presentes para cá. Mas quando na direção de Deus, não adianta. Não adianta a gente forçar a chamada, né? Eu lembro um caso que aconteceu em uma das igrejas que eu já pastoreei, não foram poucas não, tá? E eu lembro de um caso do irmão. Pastor, porque eu fui chamado para ser pastor, eu sou pastor. Eu virei para ele e falei assim, por que o senhor não está pastoreando? Uma conversa informal. Aí ele, pastor, eu não estou pastoreando, já tem muitos anos, porque quando eu me levantei, falei, peraí, o senhor se levantou a pastor ou alguém me consagrou pastor? Não, eu senti que Deus me levantei. Então o senhor não é um pastor, o senhor é um enviado para pregar o evangelho. Mas nenhuma igreja me recebeu. Eu sou chamado para não pregar na igreja. Quantos hospitais o senhor foi? Quantos presídios o senhor visitou? Quantos ônibus o senhor pegou? Quantas praças o senhor pegou? Não, meu chamado para dentro da igreja. Então não me chama. Porque ele não decide para dentro da igreja pregar o evangelho. Ele decide por todo mundo. Não, mas eu estou bem chamado, Eu falei, não, o senhor não tem chamado. E quando a pessoa tem chamado, o próprio Deus coloca no lugar certo. Se é rei, é no trono. Se é sacerdote, é sacerdote. Passou um tempo, não deu outro. Acabou fora da igreja. Não se firmou. Porque a palavra não estava misturada com fé. Ele não ouviu a Deus. Ouviu uma vontade, um desejo. E ele diz, todas as bênçãos, elas virão. Eu vou ser abençoado na cidade, eu vou ser abençoado no campo, seja onde for. 4. E bendito o fruto do teu ventre. A bênção começa a se espalhar. O ventre que representa a sua família. E o fruto da sua terra representa a sua área financeira. E o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, a amplitude e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás ao entrares. Tem gente que entra em cada negócio. Tem gente que entra em cada confusão. Parece que o problema chama ela. Deus me livre. Entra em cada sociedade, está na cara que não vai dar certo. Não, mas é de Deus. Eu tenho um negócio comigo, irmãos, que eu aprendi. E tem para mim, eu tenho comigo a unção de Pilatos. Né? Por que a unção de Pilatos, pastor? Porque quando a pessoa vem até mim, sou ministra do Evangelho, 24 anos ministrando o Evangelho, e a pessoa chega para mim falando, pastora, eu vou fazer tal coisa, e Deus já confirmou, eu entendo que ela não está me pedindo conselho, ela está só comunicando. Agora, se ela chega e fala, pastora, tenho desejo de fazer tal coisa, a senhora como minha pastora, o que a senhora acha? Vamos orar de Deus para que Deus responda para mim e para a senhora? Amém, vamos orar, vamos buscar, né? Uma madrugada, para ver se realmente é de Deus. Mas quando chega e fala, não, Deus já me confirmou, eu faço assim, ó. Eu lavo as minhas. Por quê? Porque está na cara que vai dar errado. Eu lembro de uma família que estava indo muito bem na igreja. Tinha se levantado, era obreira, eles estavam bênção, frutificando, fazendo a obra, né? Aquela alegria, aquela coisa, do nada. Receberam um telefonema falando assim que tinha saído um sorteio de uma casa para eles em São Paulo, que eles deveriam pagar R$1 na casa, do tal negócio Minha Casa Minha Vida. Isso tem que uns 8, 9 anos que aconteceu. E eles falaram para mim, pastor, é de Deus. Por que é de Deus, irmãos? Não, porque nós recebemos um telefonema, a gente vai para São Paulo, a gente estava estabilizado aqui no estado. Nós vamos para São Paulo, nós recebemos um telefonema, né? A prefeitura disse que saiu umas casas populares e a gente só vai pagar R$1 e vão com mudança no futuro. Eu falei, mas vocês já estão indo? Sim, pastor, eles não me perguntaram nada. Estou indo. A pessoa é dona de si, né, irmãos? Mas tem aquela questão do carinho, né? Do temor e tudo mais. Eu falei assim, chamei os dois e falei, vocês oraram? Não oramos, mas é bênção, né, pastor? Na casa, por R$1. Falei, vocês oraram? Não, pastor, mas é bênção.
aconteceu. Mas quando eles chegaram lá, eu falei o seguinte: olha, assim que vocês pisarem os pés na cidade, assim que vocês se estabilizarem lá, procure a igreja mais próxima e peça ao pastor para ligar para mim. Eu quero recomendar vocês para continuar o ministério lá na igreja, na nossa igreja lá em São Paulo. Tá bom. Passou uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não voltei. Falei, não, vocês já procuraram a igreja? Ai, pastor, eu estava correria aqui, porque a gente fez festa para a família, churrasco todo dia. Eu comecei a estranhar aquilo. 3 meses sem botar o pé na casa de Deus, segundo eles foi Deus que abençoou a casa. Aquela muvuca, aquela correria, nada de Deus. Né? Deveria levar o pastor lá para abençoar a casa. Era algo novo. Irmãos, para resumir a história para não ficar toda a vida. O casamento acabou. A mãe abandonou o lar, deixando o filho de 5 anos sem olhar para trás. O menino já está com quase 12, um pouquinho mais. Deixou para trás. Ele nem reconhece ela como mãe mais. Caiu na vida. Perdeu o marido. O filho mais velho teve um ataque. Não sei se foi ataque epilético, não sei. Sei que acabou falecendo sozinho no hospital. A vida embolou e mataram ele. Pastor, isso tudo foi a casa? Não. Foi a falta de ouvir a voz de Deus. Deus queria aquela casa para eles? Sim, eu creio nisso. Mas talvez não era o tempo deles irem. Há tempo para todas as coisas. Se a gente pega, faz as coisas fora do tempo, a bênção se torna uma opção para nós. Eu sou isso no meu coração. Eu estou orando a Deus para que Deus me dê uma casinha em certo lugar. E Deus falou comigo: se eu te der essa casa agora, eu tenho condição de te dar essa casa agora. Mas se eu te der, você vai se enterrar lá e vai sair do ministério. Eu vi vivo o Espírito Santo falar isso comigo. Falei para o meu marido no carro. Ele falou: queria tanto uma casa para alugar. Eu falei: agora não. O tempo vai vir e vai vir de cada nós. Sem gastar R$1 para pagar aluguel. Falei isso para ele. Mas se der agora, Deus pode dar agora? Pode. Se eu bater o pé e falar: eu quero, igual criança pirracenta, vai ficar se dando pecado? Deus dá em mim. Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas, lavando as mãos, você pensa nisso. Se eu não estou maduro o suficiente para prosseguir, meu irmão, se com Deus vai difícil, imagina sem Ele. Ele continua abençoando. 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Ou até aqueles problemas futuros que se levantarem, irmãos. Deus é tão bom que Ele já está falando aqui, o que se levantar pode deixar que eu cuido. Tudo como você ouve. 8. E o Senhor mandará que a bênção. Você vai buscar ou Deus vai mandar? Você busca ou Deus manda? Deus manda. Olha aqui, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, tudo que puseres a tua mão, e o Senhor te abençoará na terra que te deu o Senhor, meu Deus. Isaac não foi para outra terra, ele permaneceu na terra que Deus chamou para ele, e ali floresceu, frutificou, até poço de água viva. Se você continuar a história lá depois, você vai ver que Isaac conseguiu. 9. E o Senhor te confirmará. Isso aqui é lindo, E o Senhor te confirmará para si por povo santo. Você vai ter tudo de bom e do melhor, meu irmão, mas sem perder a sua vida com Deus. Tem gente que é assim: quando Deus abençoa, tudo vai. Eu tenho que viver o meu milagre, né? Eu já vi casos da pessoa: eu preciso de casa, Deus dá casa. Aí para de ir na igreja porque só tem final de semana para ir para casa. Mas não foi Deus que deu? Casa fica para depois, irmão. Deus sempre vai mudar. Estou trabalhando, né? Não tenho tempo para nada. Mas quem tem emprego e a força para trabalhar, a saúde para trabalhar? Então às vezes a pessoa tem que estar muito com coisa séria.
Ó, e o Senhor te confirmará para si com o povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Não é medo, é respeito. Ele é lei de Deus, então ali ouve a Deus. Né? As pessoas precisam ver Deus operar na sua vida. Não é uma questão de, porque eu sou melhor, né? Não é aquela questão, eu sou, é o orgulho. Não, irmão, mas porque você é chamado por Deus. Malaquias 3,18 diz que tem que haver diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Que é de Deus é eterno, dura. O bicho não põe não. A obra que Deus tem para a nossa vida não é queimada, ela é viva. E o Senhor te dará abundância, 11, de bens no fruto do teu ventre, até a tua geração. Eu imagino que o Abraão entendeu isso aqui na vida do Isaac, né? E depois de Isaac, na vida do Jacó, depois do Jacó, no José, e assim sucessivamente. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos seus pais te dar. No céu a gente sabe que vai ter coisa boa, mas ele está falando da face da terra. É na terra. Diga para o seu irmão, é na terra. É na terra. Você está na terra, tem que passar desodorante. Amém? Na terra. 12. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Então, onde que vem o milagre? Pronto. Davi parou de olhar para os montes, passou a olhar para o Senhor. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha que bênção. Até a comida que você faz, você é abençoado. Olha que bênção. Trabalho, oração, tudo. E olha o detalhezinho. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás. Emprestar basicamente que foi com Isaac. Não pede ajuda emprestada para ninguém, não. Eu sou suficiente. Meu irmão, quando a gente entender esse nível de fé, eu não preciso pegar nada de ninguém, depender de ninguém. Eu não preciso ter comunhão com as pessoas, não é isso. Amém? Não entenda errado o que a pastora está falando. Não estou falando, agora sou eu e eu acabou. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de dependência. Ser dependente de Deus e independente do que está ao redor. Não é o que está ao redor que tem que me dirigir, é Deus. E o que está ao redor a gente tem que administrar com sabedoria. Vencer, plantar, colher, seguir a ordem natural das coisas. E aí nesse tempo, né, a gente viver esse espaço aqui de tempo e de fé, para que essa fé de nunca mais depender da ajuda de ninguém. É um orgulho próprio, mas santo. Amém? Eu vou depender do meu Deus, igual Êxodo falou. Eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei, porquanto eu disse que Deus ia se mover a mão dele sobre nós. E aí o que o Êxodo fez? Foi buscar Deus. E a Bíblia diz que Deus se moveu pelas orações dele e de todo o povo que estava com ele. O que nós estamos fazendo aqui toda segunda é isso, irmão. É buscando a Deus para não ter que buscar na terra do inimigo. É buscando força para não desistir. É buscando sabedoria. É buscando entendimento. É se encher do Espírito Santo. Lucas capítulo 4 diz que Jesus ele suportou a tentação no deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer vencer? Seja cheio. Ouça a voz. Tira as meninices, se é o seu caso. Tira as meninices espiritual. Começa a crescer na fé. Depois que eu fui para o pastor Carlos aí, a pastora Helena, o pastor Paulo
pastor Zito, pastor João, tem um livro na Igreja da Graça que se chama Crescendo Espiritualmente. Para mim é o melhor livro que tem. Quando o cristão aprende a crescer espiritualmente, o diabo nunca mais humilha ele em canto nenhum. Ele cresce para vencer. Enquanto o herdeiro for menino, Deus jamais vai dar um governo na mão dele. Mas todo o tempo que o menino cresce, ele toma posse. Às vezes nós precisamos crescer para tomar posse de coisas grandes. Meu filho mais novo tem 3 anos, dos 3 que eu tenho. Tem 3 anos. Ele é piorinho de carro. Calma. Aí um dia eu fui dar uma volta só na rua com ele para encher a paciência. Dirigir, mamãe. Aí eu. Ele pode? Sim ou não? Pode. Convém? Não. Por quê? Porque ele é meio. Ele precisa alcançar a maioridade, fazer a prova do Detran e sim. Se tiver apto, aí sim ele vai dirigir. É assim que funciona. Quer o governo da sua vida, meu irmão? Começa a ouvir a Deus. Começa a seguir a instrução do Espírito Santo. 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos de quem? Do Senhor teu Deus que eu te ordeno para guardar e fazer. Show humilhação. Que Deus vai estar me direcionando. Não vou ser envergonhado. Eu vou crescer na terra da promessa. E não te desviará de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para não servir. Tem gente que está servindo a depressão, servindo a ansiedade, servindo a doença, ao fracasso, à derrota. Deus te chamou, meu irmão, para você servir a Deus. Amém? Deus te chamou para você dominar e não se dominar. Baixar a cabeça, meu irmão, só se for para orar. Fora disso, não aceite as humilhações do diabo na sua vida. A gente encerra Isaías 1:19. Isaías 1:19. Ele diz assim: se quiseres, eu só tenho que querer. Quer crescer? Tem gente que tem que ficar criança verdadeira. É tão bom colinho, tão bom uma bandeirinha, uma chupetinha. Só que o bebê não tem voz própria. Não, pastor, eu quero o domínio da minha vida. Eu quero que Deus me dê as direções. Então você tem que querer, desejo. E ouvir isso. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir todo mundo ouve. Né? Tirando a deficiência auditiva, ouvir todo mundo ouve. Mas escutar é quando você para e dá atenção. E presta atenção. Às vezes a pessoa está falando, e esquece. Minha filha é assim, minha filha do meio. Vai lá e faz isso, aí volta ela. Ontem foi um dia. Vai lá, pega para mim, gosta de café na garrafa azul. Vem ela, com uma xicona de café. Eu já sabia, irmão, quando eu dei aquela bolada, que trem gelado. Depois pega o café gelado, né? Aí tem aquela bolada, que café gelado. Falei, você pegou da azul? Não, você falou da preta. Eu falei, a preta lá. Eu falei, azul. Agora volta lá e pega da azul. Aí ela voltou de novo e fez o que era certo. Às vezes a pessoa ouvindo, mas vai lá e faz tudo diferente que Deus mandou. Aí dá errado, porque sim. Porque aí você tem que voltar tudo de novo e fazer da maneira certa. Se quiseres ouvir, comereis o melhor ou o bem dessa terra. Meu irmão, tudo que Deus faz é bom. Amém? Tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele irá fazer é bom. E é o que Ele tem para você. A vontade do Senhor é boa, perfeita, ela é agradável. Então, fora disso, a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela faz crescimento. Então, começa a olhar para a tua vida hoje
Nós estamos aqui nesse momento, tempo é caceta, hein? Caceta. Começa a refletir. Por isso que Eclesiastes diz, no capítulo 3, que é melhor a casa do luto do que a casa da festa. Mas por quê? Você já reparou nos velórios, irmãos? Todo mundo que já foi num velório na vida. Você já reparou como ficam as pessoas no velório? Elas ficam reflexivas. Nossa, a vida passou tão rápido para fulano. Nossa, eu vou mudar minha vida. Ela faz até planos no velório, irmãos. Nossa, mas isso, aquilo. Ela começa a refletir a solicitude pela vida. Por que Salomão, quando escreveu isso, disse que a casa do luto é melhor? Porque quando estamos na casa do luto, a gente reflete melhor sobre a vida. Do que vale e do que não vale a pena. Sabe o que vale a pena para nós hoje? É ouvir a voz do Mestre. Amém? Então aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Aleluia! E tenho certeza que você, nos braços dele, você vai estar seguro. Só creia nisso. Que você vai estar seguro nos braços dele. E você pode abrir o coração agora. Ninguém vai cutucar seu ombro. Ninguém vai ficar, na hora da oração, essa hora é sua. Essa hora é sua. É você, é a palavra como semente que você recebeu, é o Espírito Santo testificando que essa palavra é verdade, é Jesus te abraçando. Agora é o seu momento de, se você quiser rasgar o coração, rasgue. Agora é o seu momento de, quem sabe, fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou pegar essa água, vou jogar em tal lugar, ou eu vou levar essa água para uma pessoa que o Senhor está me mostrando em pensamento agora. Vou levar um pouco dessa água, vou colocar lá na caixa d'água da minha família, porque lá, se falar que é de igreja, ninguém quer. É a sua fé agora. O Espírito Santo está aqui, Ele, aos olhos humanos, ele é invisível, mas não sei o que você está sentindo ele, irmão. Você está sentindo ele te fortalecer para você vencer as tentações. Vai sentindo o Espírito Santo ainda. Vai sentindo ele te enchendo, te enchendo, te enchendo, até transbordar. Ele começa a transbordar. Ele não tem que transbordar, porque aquilo de ruim que está dentro tem que sair para fora. Então só o Espírito Santo pode ir lá no mais profundo, lá no íntimo, e arrancar a sujeira de lá de dentro, que pode estar em forma de uma dor do seu passado, de uma cicatriz, pode estar em forma de uma palavra de mágoa, pode estar numa palavra que te desafiou você. Pastor, uma pessoa se levantou contra mim e me desafiou, pastora. Fala para Jesus agora. Jesus, aquela pessoa que nem te serve me desafiou. Oh, Jesus, nos teus braços eu posso encontrar descanso. Eu posso contar tudo. Sabe aquela criança que, quando se machuca na rua, alguma outra criança briga, bate ali, ela sai correndo dizendo: eu vou contar tudo pro meu pai, vou contar tudo pra minha mãe. E aí chega lá no colo do pai, no colo da mãe, e conta, chora, fica bravo, mas depois é consolado. A mãe, meu irmão, é a igreja. Ela te recebeu aqui. O pai é Deus. Temos por pai a Deus. Podemos chamá-lo de pai, ele nos chama de filho. Porque Jesus na cruz do Calvário conquistou essa posição para nós. Então ele sabe onde dói, ele sabe onde está ferido, ele sabe o que você tem passado lá no seu trabalho. Às vezes não é fácil lidar com pessoas ao seu redor, eu sei disso. Todo dia se levanta alguma coisa
muito contente está o coração de Deus. Ele hoje pode ver um pouquinho mais fundo dentro de você. Amém? Só não pare. Continue na jornada. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Olha.